Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast de Bioquímica Clínica. O episódio de hoje é essencial para quem trabalha com diagnóstico laboratorial ou para quem quer entender melhor como funciona o controle da glicose no nosso organismo, a hemoglobina glicada e a glicemia em jejum. O nosso videocast será apresentado pelas estudantes de graduação em Biomedicina pela UniFTC, Ana Júlia Lisboa, Bruna Mello, Ana Paula Mascarenhas e Angélica Amaral. É um prazer ter vocês aqui com a gente para mais uma conversa sobre temas tão importantes que ligam a ciência do laboratório com a prática clínica do dia a dia. Esses exames são fundamentais no diagnóstico e acompanhamento do diabetes mellitus tipo 2, que é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo e que vem crescendo cada vez mais entre os brasileiros. Diferente do diabetes tipo 1, que está relacionado a uma destruição autoimune das células beta-pancreáticas, o diabetes tipo 2 surge a partir de uma combinação de resistência à insulina e uma deficiência relativa ali na sua produção. Isso significa que, mesmo em níveis elevados desse hormônio, as células do corpo não conseguem utilizá-lo de forma eficiente, o que leva ao acúmulo da glicose no sangue. Bom, quando falamos de diagnóstico laboratorial, a glicemia de jejum é normalmente o primeiro exame solicitado e ela vai mostrar a concentração de glicose no sangue por um período de jejum, geralmente de 8 a 12 horas, e ela vai ajudar o médico a identificar se o organismo está conseguindo manter esses níveis glicêmicos dentro da faixa considerada normal. Já a hemoglobina glicada fornece uma visão mais ampla, vai refletir a média da glicemia nos últimos 2 a 3 meses e vai permitir avaliar o controle a longo prazo. Essa diferença entre os dois exames, a combinação deles dois, vai ser uma ferramenta poderosa para detectar e monitorar o diabetes. Além disso, é importante destacar que o tratamento, quando feito de forma adequada, pode transformar completamente o prognóstico do paciente, com mudanças no estilo de vida, alimentação equilibrada, práticas de atividade física e, quando necessário, utilizar os medicamentos orais ou insulina. É possível sim, controlar os níveis de glicose e evitar complicações graves como problemas cardiovasculares, neurológicos, oculares. Então, no episódio de hoje, a proposta é mergulhar a fundo nessas questões, entender o que leva ao desenvolvimento do diabetes tipo 2, explorar as alterações bioquímicas que ocorrem no organismo, discutir como os exames laboratoriais ajudam nesse diagnóstico e, por fim, refletir sobre a importância do tratamento e do acompanhamento contínuo para garantir a qualidade de vida desses pacientes. Vocês estão preparados? Então, bora começar. Bom, para começar, é importante que a gente entenda o que acontece no organismo da pessoa que tem diabetes mellitus tipo 2. Essa é uma doença crônica, uma doença metabólica crônica caracterizada pelo aumento persistente da glicose no sangue, o que a gente chama de hiperglicemia. Diferente do tipo 1, onde não há a produção de insulina no organismo, na diabetes tipo 2, a gente tem a produção da insulina, mas essa insulina é insuficiente. Por quê? Porque as células do fígado, as células do músculo e as células do tecido adiposo não respondem bem a essa insulina, criando o que a gente chama de resistência insulínica. Então, por conta dessa resistência insulínica, a gente tem a dificuldade da entrada da glicose do sangue nas células do tecido. E aí, por isso, a gente tem uma tentativa de compensar essa resistência. O pâncreas, ele aumenta a produção da insulina e no início essa produção extra pode até manter os níveis de glicose do sangue controlados, mas acaba levando uma exaustão das células beta do nosso pâncreas, que aí ocasiona o hiperinsulinismo inicial. Na resistência insulínica, explicando de uma forma mais lúdica, é como se a gente tivesse a chave de uma porta, mas a gente não consegue abrir essa porta porque a fechadura está enferrujada. Então, a gente tem a insulina, mas as células que a gente vai usar a insulina não funcionam para a insulina. Então, a gente não consegue
abrir a célula para que a glicose entre e saia do sangue, diminuindo os níveis de glicose no sangue, e aí diminuindo a hiperglicemia. Com essa compensação do nosso pâncreas, tentando aumentar os níveis de insulina no sangue, aumentando a produção, a gente leva para uma disfunção das células beta do pâncreas, que elas ficam sobrecarregadas e a sua capacidade de secretar insulina diminui. Então, a princípio, o que vai acontecer? A gente vai ter insulina suficiente, mas as células elas começam a ter resistência a essa insulina. Então, o pâncreas vai aumentar os níveis de insulina para poder tentar compensar essa disfunção das nossas células, o que vai ocasionar uma disfunção nas células do pâncreas, porque elas vão ficar sobrecarregadas e não vão conseguir secretar mais insulina. Então, a gente começa com um nível bom de insulina, tem o pico, porque a insulina não está conseguindo cumprir a função dela, e aí o pâncreas vai ficar sobrecarregado e vai fazer o quê? Baixar os níveis de insulina. Então, o que já não estava bom fica pior. E aí, a gente vai ter um nível de glicose persistente alto no sangue, a hiperglicemia, e o fígado vai aumentar ainda mais a produção e a liberação de glicose para a corrente sanguínea, contribuindo ainda mais para essa hiperglicemia. Nisso, o nosso corpo ele vai tentar compensar, e aí aumenta a produção do glucagon, que é o hormônio que promove a liberação de glicose pelo fígado. E a hiperglicemia constante, ela vai ocasionar vários problemas nos órgãos. Por conta da combinação da resistência à insulina e da diminuição da insulina e dos mecanismos que aumentam a produção de glicose, leva a esses níveis elevados de glicose no sangue, que com o tempo vai provocar uma série de sintomas e complicações nesses pacientes. Dentre os fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2, a gente tem obesidade, especialmente a obesidade abdominal, e não só a obesidade, bem como o sobrepeso. O sobrepeso que muitas vezes está ligado somente àquela gordura abdominal, à esteatose hepática, às vezes no nível inicial. O que ocasiona tudo isso? A nossa alimentação rica em açúcar, açúcar simples, gordura, alimentos industrializados, o sedentarismo, o tabagismo, o envelhecimento e o histórico familiar. Então, se na sua família você já tem histórico de pessoas, parentes seus que têm diabetes, que têm hipertensão. Por quê? Porque todas essas são doenças causadas por conta de sobrepeso, por conta de acúmulo de gordura, por conta de uma dieta inadequada que cria esse acúmulo de gordura e esse sobrepeso decorrente, entre outros diversos fatores. O grande problema da diabetes mellitus tipo 2 é que ela é uma doença que costuma ser silenciosa. Então, muitas pessoas só vão descobrir a doença anos depois que ela se inicia, quando as complicações já estão presentes. Então, um quadro muito comum de paciente é aquele paciente que não consegue fazer atividades físicas por conta do tempo corrido, se alimenta razoavelmente bem, mas chega ali no final de semana, toma muita cerveja, junto da cerveja come muitos petiscos. Então geralmente são petiscos que têm uma carga alta de açúcar simples e de gordura, que vão se acumulando ali no decorrer do tempo. O álcool também ele ajuda na questão da esteatose hepática, e não só da esteatose hepática, como uma hepatite posterior. Então tudo isso está relacionado à questão da resistência insulínica, principalmente o sedentarismo. O sedentarismo que, juntamente da dieta rica em... uma dieta inadequada, rica em açúcar e gordura, vai fazer com que esse paciente tenha um sobrepeso e tenha ali uma resistência insulínica posterior, que pode ocasionar diabetes mellitus tipo 2.
A diabetes do tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes e acomete principalmente a população adulta, embora sua frequência venha aumentando entre os mais jovens. Está associada a diversas complicações, e iremos entendê-la melhor neste vídeo do Fisiologia Humana. A diabetes do tipo 2 constitui de 90 a 95% de todos os casos de diabetes diagnosticados e avança de forma lenta e assintomática até que se manifeste. É caracterizada por dois componentes principais: a deficiência na produção de insulina pelas células beta pancreáticas e pela dificuldade da utilização da insulina pelos tecidos, o que é conhecido como resistência à insulina. Apesar da alteração primária ser controversa, a maior parte dos estudos dão suporte à ideia de que a resistência à insulina precede a insuficiência na produção de insulina pelas células beta no pâncreas. Se você não compreende bem como se dá a liberação e a ação da insulina, recomendo fortemente que assista o vídeo do canal sobre diabetes do tipo 1, onde estes mecanismos estão explicados. É fundamental compreendê-los para ficar claro a fisiopatologia do diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2 possui um forte componente genético, com a concordância entre gêmeos idênticos ficando entre 70% e 90%, sendo a influência genética mais alta inclusive do que na diabetes do tipo 1. É uma doença poligenética, ou seja, influenciada por diversos genes, que são chamados de genes diabetogênicos. O ambiente intrauterino experimentado pelo feto também aumenta os riscos para diabetes do tipo 2 na vida adulta, com tanto o peso aumentado ou diminuído ao nascer, favorecendo o surgimento futuro da doença. A maior parte do que se sabe sobre o diabetes do tipo 2 vem de pesquisas em indivíduos de origem europeia. Torna-se cada vez mais evidente que a fisiopatologia difere nos diferentes grupos étnicos. Sabe-se, por exemplo, que latinos apresentam maior resistência à insulina, enquanto indivíduos oriundos do sudeste asiático têm mais disfunção de células beta, embora ambas as condições estejam presentes nas duas populações. Como já mencionado, a resistência à insulina é uma característica central do diabetes do tipo 2. A resistência se dá pela diminuição na capacidade da insulina em induzir a captação celular de glicose e ocorre principalmente nos músculos, fígado e tecido adiposo. Ela ocorre em virtude do processo de sinalização celular estar alterado, fazendo com que a ligação da insulina ao receptor não gere a resposta adequada. Isso leva ao quadro de hiperglicemia, o que faz mais glicose chegar às células beta-pancreáticas pela circulação, estimulando-as excessivamente. Como são muito estimuladas, liberam grandes quantidades de insulina e, nos estágios iniciais da doença, conseguem normalizar a glicemia, pois apesar da resposta à insulina estar diminuída, a maior quantidade de insulina disponível atua de forma compensatória. Portanto, no início do desenvolvimento do diabetes do tipo 2, tende a existir hiperinsulinemia com a glicemia normal ou próxima ao normal. Porém, conforme a resistência à insulina avança, as células beta não mais conseguem produzir insulina em quantidade suficiente e a glicemia começa a se elevar. Além disso, a alta atividade metabólica das células pancreáticas as levam à exaustão e estas começam a degenerar, causando a diminuição na produção de insulina. Essa exaustão das células beta pode levar à sua completa falência. Neste momento, a hiperglicemia e baixa produção de insulina. Observe este gráfico e veja que no eixo X temos a sensibilidade à insulina e no Y o nível de secreção de insulina. Perceba que quando a sensibilidade à insulina é alta, a secreção da mesma é baixa, pois pouca insulina é necessária para induzir o efeito desejado. Conforme a sensibilidade à insulina cai, a secreção aumenta, e isso ilustra o que foi explicado entre a relação da resistência à insulina e a secreção pelas células beta. Foi mencionado que fatores genéticos são muito importantes no desenvolvimento do diabetes do tipo 2, mas sabe-se que fatores ambientais aumentam em muito o risco de desenvolvimento desta doença, sendo o principal deles a obesidade. A obesidade atua principalmente aumentando a resistência à insulina, sendo a obesidade central a que mais afeta a atividade da insulina. A obesidade central é aquela onde a gordura se concentra principalmente sobre as vísceras abdominais, sendo por isso também chamada de visceral. Esta gordura visceral é mais metabolicamente ativa, liberando uma série de mediadores que interferem na atividade normal da insulina. Como dito no início do vídeo, a diabetes evolui lentamente e de forma assintomática, até que se manifeste sinais de sua presença, que pode se dar por diferentes formas, estando associadas ou não. Entre elas incluem-se a hiperglicemia severa, perda de peso, visão embaçada, poliúria e polidipsia. No diabetes, ocorre o aumento dos ácidos graxos circulantes, que estão associados a uma série de disfunções. Mas o que afinal são os ácidos graxos? São moléculas lipídicas, e sua concentração se eleva no sangue, pois na incapacidade de usar a glicose, o corpo acaba realizando a quebra de gorduras para gerar energia. Em indivíduos obesos, a quantidade de ácidos graxos circulantes pode ser ainda mais exacerbada, em decorrência da grande quantidade de reserva de gordura no corpo. Os ácidos graxos livres provocam a disfunção da célula beta diretamente e induzem a resistência à insulina nos tecidos alvos, como músculos e tecido adiposo. Isso ocorre porque os ácidos graxos livres são depositados nos tecidos sob a forma de triglicerídeos, aumentando a quantidade intracelular desta molécula. O aumento dos triglicerídeos intracelulares e, consequentemente, os derivados de seu metabolismo inibem diversas proteínas que atuam no processo de sinalização da atividade da insulina, levando a consequente resistência insulínica em tecidos como músculo e tecido adiposo. Estes efeitos são chamados de lipotóxicos, pois são derivados do excesso de gordura. Os ácidos graxos livres também estimulam a produção de citocinas pró-inflamatórias, que, por sua vez, afetam a atividade das células beta-pancreáticas, bem como promovem a resistência à insulina. Entre estas citocinas pró-inflamatórias, destaca-se a IL-1 beta, produzida por macrófagos e adipócitos. A secreção de
IL-1 beta é induzida pelos ácidos graxos livres, que induzem a formação de um complexo proteico intracelular chamado de inflamossomo, que por sua vez estimula a secreção da IL-1 beta. Além de diretamente causar a resistência à insulina e induzir a disfunção das células beta pancreáticas, a IL-1 beta estimula a liberação de outras citocinas pró-inflamatórias, que irão induzir estes mesmos efeitos. As próprias células beta pancreáticas começam a liberar citocinas pró-inflamatórias em resposta ao excesso de ácidos graxos e glicose. Da mesma forma que ocorre nas outras células, a liberação é induzida pela formação do inflamossomo. O inflamossomo nas células beta pancreáticas são induzidos pela agregação de uma proteína formada na célula beta, chamada de polipeptídeo das ilhotas, ou amilina. As citocinas pró-inflamatórias atraem linfócito para as células beta, levando à sua consequente destruição, diminuindo a produção de insulina. Níveis aumentados de outras citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo em excesso também são encontradas, entre elas o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, e a IL-6, mas há também diversas outras. Estas citocinas pró-inflamatórias atrapalham a sinalização da insulina em diferentes etapas, dificultando o transporte da glute para a membrana celular e, consequentemente, aumentando a glicemia. Além disso, estas citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo atraem células imunes, como linfócitos TCD4 e CD8, o que aumenta ainda mais a inflamação e exacerba ainda mais a resistência à insulina. De maneira interessante, estas citocinas pró-inflamatórias podem estar aumentadas no tecido adiposo, exacerbando a diabetes, mas a produção destas mesmas citocinas pode se tornar prejudicadas em células do sistema imune, o que em parte pode ajudar a explicar a maior propensão dos diabéticos às infecções. Em contrapartida, a produção de adiponectina pelo tecido adiposo está diminuída na diabetes. Esta proteína tem a função de aumentar a sensibilidade à insulina, portanto, a diminuição em sua produção está associada à resistência insulínica. Outro fator que aumenta a predisposição do diabetes do tipo 2 é o sedentarismo. Já foi demonstrado que indivíduos com tolerância à glicose diminuída previnem ou retardam o surgimento do diabetes em 58% quando submetidos à dieta e exercícios de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. O exercício físico diminui a resistência à insulina nos tecidos e, conjugado com dietas, diminui a quantidade de gordura corporal, que, como vimos, tem papel importante no desenvolvimento do diabetes. Em maior e menor escala, diversos fatores de risco interferem com as chances do aparecimento do diabetes, como histórico familiar, idade, obesidade e hábitos de vida. Um fato crucial a ser ressaltado é que os ácidos graxos livres em decorrência da obesidade, especialmente a obesidade central, não aumentam o risco somente para diabetes, mas para dislipidemia, hipertensão e aterosclerose, que por sua vez aumentam o risco para doença arterial coronariana e acidentes vasculares encefálicos. Frequentemente, diversos fatores de risco se associam, como hipertensão, obesidade e dislipidemia, em uma condição conhecida como síndrome metabólica. A glicemia elevada de forma constante leva à glicotoxicidade, com efeitos deletérios em diversas estruturas. A glicemia elevada aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio no endotélio, favorecendo a sua disfunção e as lesões vasculares. Também induz a um estado procoagulante, favorecendo a formação de trombos nos vasos. Todos esses eventos favorecem aos danos em pequenos vasos, bem como a aterosclerose, que pode afetar vasos de grande calibre, como a aorta e seus ramos. O infarto do miocárdio, causado por aterosclerose das artérias coronárias, é a causa mais frequente de morte em diabéticos. A microangiopatia, ou seja, o acometimento de pequenos vasos, são muito característicos de pacientes diabéticos e podem levar a mais variadas alterações. Nessa pesquisa, podemos observar as alterações mais frequentes do diabetes, porque todos os efeitos são diversos e acometem os mais variados tecidos, com as mais variadas funções. O quadro grave pode ocorrer principalmente no diabetes e reação com a acidose metabólica. De forma simplificada, ela ocorre pois o fígado oxida ácidos graxos para produzir cetonas. As cetonas serão utilizadas como substrato energético, já que no diabetes o uso da glicose está muito dificultado. As cetonas em excesso são eliminadas na urina, mas lembre-se que o paciente diabético possui uma glicemia muito alta, e para eliminar o excesso de glicose na urina é necessário muito volume de urina, pois há um limite em que a glicose pode ser concentrada na mesma. Isso faz com que o indivíduo perca muito líquido, o que faz desenvolver polidipsia, ou seja, a ingestão de grandes volumes de água. Ainda assim, a grande perda de líquido na urina pode causar desidratação, e as cetonas começam a se acumular no organismo. As cetonas em excesso abaixam o pH e podem causar a cetoacidose metabólica, quadro que pode levar ao coma e à morte. As cetonas são muito voláteis e muitas vezes podem ser percebidas no hálito do paciente, com um odor característico de fruta podre. Este é o chamado hálito cetônico. Desta forma, fica claro que tanto as causas como as consequências do diabetes do tipo 2 são várias e complexas. Embora já se tenha caminhado bastante, a doença ainda permanece sem cura, mas é controlável com mudanças nos hábitos de vida e medicação. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Pronto, agora nós vamos conhecer com mais detalhes esse caso clínico que ilustra exatamente o que acontece quando a glicose foge do controle no organismo, tá? O paciente é um homem de 52 anos que apresenta sobrepeso, tem um estilo de vida sedentário e possui histórico familiar de diabetes tipo 2. Ponto. Isso, ou seja, já aumenta bastante o risco dele desenvolver alterações metabólicas ao longo da vida. Esse conjunto de fatores faz com que o corpo dele, ao longo do tempo, se torne menos sensível à ação da insulina, que é justamente o hormônio que é responsável por permitir que a glicose entre nas células. Bom, ele procurou então atendimento médico, relatando uma série de sintomas que vinham se intensificando nas últimas semanas, nos últimos meses, recentemente, como
fadiga constante, ou seja, mesmo sem esforço algum, ele tinha muita fadiga. Sede excessiva, aquela vontade de beber água o tempo todo, garganta seca. Aumento de frequência urinária, acordando até a noite para urinar. Visão embaçada, principalmente ao final do dia. E a perda de peso sem fazer dieta, o que é um sinal de alerta, obviamente. Esses sintomas são muito característicos quando a glicose está excessivamente elevada na corrente sanguínea. Quando o nível de glicose ele ultrapassa a capacidade dos rins de reabsorvê-lo, ele começa a ser eliminado pela urina. Só que a glicose ela atrai água, então o organismo perde muito líquido junto. É isso que explica a poliúria, que é urinar muito. E, consequentemente, a polipedicedia, que no caso é a sede intensa. A pessoa bebe mais água porque o corpo está tentando compensar a perda que ela está tendo, já que ela também está urinando muito. E a perda de peso, ela acontece porque a glicose não consegue entrar em células por falta da ação de insulina. O corpo precisa buscar energia em outros lugares. Então, ele começa a quebrar gordura, massa muscular, levando a emagrecimento muito rápido e muitas das vezes involuntário. A fadiga que o paciente relata tem a ver com esse mecanismo, que são as células famintas, sem energia disponível, e isso traduz muito cansaço, tanto físico quanto cansaço mental. Já a visão embaçada é o resultado de relações osmóticas provocadas pela glicose. A alta concentração de açúcar ela altera o equilíbrio de líquidos dentro do globo ocular, modificando momentaneamente o seu foco visual. Diante desse conjunto de sinais, de sintomas, que são clássicos, especialmente na investigação de diabetes tipo 2, o médico imediatamente solicitou exames laboratoriais de rotina, entre eles a glicemia de jejum, que é fundamental para avaliar o corpo, como o corpo está lidando com a glicose após um período sem alimentação. E esse exame foi realizado no laboratório da UniFTC e serviu como ponto de partida para a análise completa do estado metabólico desse paciente. Agora que entendemos os sintomas e o impacto clínico do diabetes tipo 2, vamos entrar na parte que todo profissional de laboratório precisa dominar. Como o diagnóstico é feito na prática. E a porta de entrada desse diagnóstico é justamente a glicemia de jejum. Esse é um dos exames mais solicitados na rotina laboratorial. E apesar de parecer ser simples, ele carrega uma importância gigantesca, porque é ele quem muitas das vezes confirma ou descarta a diabetes. E também ajuda a identificar pacientes que estão naquela fase intermediária, aquele famoso pré-diabetes, que é quando ainda existe chance de reverter o quadro, com mudanças no estilo de vida, mudança na própria alimentação. Primeiro, vamos entender como ele funciona. A glicemia de jejum, ela mede a quantidade de glicose presente no sangue após um período de 8 a 12 horas de jejum. Normalmente utilizamos 8 horas de jejum, já é o suficiente para realizar este exame. Esse intervalo, ele é essencial, porque ele garante que estamos avaliando a glicose basal do paciente, sem interferência da alimentação. É muito comum o paciente chegar no laboratório. Ai, tomei um menor. Tomei só um cafezinho preto. Comi só um pedacinho de pão. Chupei uma bala. E é aí que a gente, profissional, tem que explicar que isso altera o resultado, porque qualquer estímulo alimentar já provoca o aumento da glicose e a liberação da insulina. Então, a orientação é clara. Nada de se alimentar antes da coleta, somente após, e a água, que é a única bebida liberada. Para você ter ideia da importância desse exame, ele faz parte do conjunto de testes utilizados mundialmente para o diagnóstico do diabetes, seguindo diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e também da Associação Americana de Diabetes. Os valores de referência são fundamentais. Eles são o normal até 99, o pré-diabetes de 100 a 125 e a diabetes de 126 para cima. Quando a
gente tem resultados de 126 para cima, realizamos 2 coletas. E por que 2 coletas? Porque a glicemia pode variar por vários e vários motivos, sendo eles estresse, a falta de sono, a ansiedade, o medo, a ansiedade da própria coleta ali no momento, medicamentos, infecções, o consumo de bebidas alcoólicas no dia anterior à coleta. Então, para a gente ter um diagnóstico definitivo, certeiro, a gente solicita repetição, porque ela garante que aquele valor alterado não foi apenas uma oscilação momentânea. No caso do nosso paciente, que o resultado foi de 145, isso já ultrapassa o limite, que é 125. E associado aos sintomas clínicos que ele nos apresentou, já é suficiente para confirmarmos o diagnóstico. Outro ponto essencial é o pré-analítico, que corresponde a tudo que acontece antes da análise. E é onde acontecem normalmente os erros. Por exemplo, a coleta foi mal identificada, o paciente não fez o jejum correto, a amostra foi exposta ao calor. Tudo isso são atitudes que interferem. Por isso, a gente sempre reforça: a boa prática laboratorial salva o diagnóstico. Um ponto interessante é que a glicemia de jejum, ela não avalia somente o diagnóstico. Ela avalia também o acompanhamento. O paciente em tratamento, ele precisa fazer o exame regularmente para verificar se a terapêutica está funcionando, se a sua dieta está adequada, se o seu medicamento precisa ser ajustado, se a dose do medicamento está correta. E é importante lembrar que os alvos podem variar de acordo com a idade e comorbidades. Por exemplo, um paciente idoso, frágil, ele pode ter metas um pouco mais flexíveis para evitar a hipoglicemia. Já um adulto sem comorbidade deve manter os valores rigorosamente. A glicemia de jejum também ajuda a identificar riscos cardiovasculares. Sabemos que a hiperglicemia crônica, ela eleva o risco de infarto e AVC e compromete a função renal. Então, detectar precocemente esse aumento da glicose é literalmente prever o futuro da saúde do nosso paciente. É sempre bom lembrar que a glicemia de jejum, sozinha, ela não conta toda a história. Ela é a fotografia do momento, enquanto a hemoglobina glicada, que a gente vai falar já, é o filme completo dos últimos meses. Por isso, os dois exames se complementam e são indispensáveis no diagnóstico e acompanhamento do diabetes tipo 2. Ao final, o grande objetivo do laboratório é esse: transformar números em saúde, transformar resultados em cuidado, e a glicemia de jejum é um dos pilares dessa missão. Aqui na UniFTC, seguimos protocolos de controle interno e externo de qualidade, garantindo resultados consistentes e seguros. Ainda falando sobre os exames para diagnóstico da diabetes tipo 2, a gente tem os exames complementares mais importantes, que são a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Eles são, assim, os mais importantes para diagnóstico e posterior tratamento da diabetes tipo 2. A glicose em jejum ela é importante para a gente ter o parâmetro ali de como que a glicose está se comportando no seu sangue naquele momento. E a hemoglobina glicada ela é importante porque ela mostra o seu passado, então ela mostra mais ou menos ali como que ficou a média da sua glicose no sangue nos últimos 2 a 3 meses.
porque ela mede a porcentagem da hemoglobina que ficou glicada, a hemoglobina que foi ligada à glicose. Então, como as hemácias elas vivem por um período ali de cerca de 120 dias, o que dá mais ou menos 4 meses, esse exame é o que faz esse exame ser o ideal para poder avaliar o controle a longo prazo, né? E aí, os valores de referência para a hemoglobina glicada são: o normal é abaixo de 5,7, então uma pessoa que ela não tem a glicemia alta, que ela tem o controle ali tudo certinho, então uma pessoa que não tem diabetes, a hemoglobina glicada dela vai estar ali abaixo de 5,7%. Já uma pessoa com pré-diabetes, que tem uma predisposição genética, que está sedentária, que está ali naquele iniciozinho da hiperglicemia, ela vai ter ali uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Já para a pessoa ser considerada diabética, a hemoglobina glicada dela vai estar acima de 6,4. E o ideal para pacientes que estão em tratamento da diabetes tipo 2 é manter a hemoglobina glicada abaixo de 7%. A hemoglobina glicada abaixo de 7% indica um bom controle glicêmico, então indica um paciente que tenha a diabetes tipo 2, mas que mudou os hábitos de vida, começou o tratamento direitinho, tá tomando os remédios, tá se alimentando melhor, tá fazendo exercícios físicos, perdeu peso, tá com um controle muito bom de tudo e tá conseguindo controlar a hiperglicemia constante, né? Porque quem tem diabetes tipo 2 vai ter o quadro de hiperglicemia, mas os pacientes em tratamento que conseguirem manter ali sua hemoglobina glicada abaixo de 7%, indicam um controle glicêmico muito bom. Então, eles vão ter a hiperglicemia, mas vai ser uma hiperglicemia mais controlada e não tão alta. Além disso, além da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada, outros exames complementares ajudam a monitorar o impacto da diabetes, como, por exemplo, o teste oral de intolerância à glicose, TOGT. Além desses, a gente pode pedir também os exames de perfil lipídico para saber como é que aquele paciente está se comportando em relação a triglicerídeos, ao colesterol total, a HDL, LDL, se tem a questão do aumento da pressão também. E o exame de urina tipo 1, que pode mostrar glicose e proteínas na urina, indicando se houve complicações renais por conta da diabetes. Bom, assim como eu falei antes do exame de perfil lipídico, além dele, exames para acompanhamento do paciente que já foi diagnosticado com diabetes tipo 2, a gente também pode pedir a microalbuminúria e a creatinina para avaliação de função renal. Além disso, a gente também pode fazer os exames para diagnóstico, o exame de glicemia aleatória, que ele pode ser utilizado para diagnosticar diabetes se o valor for acima de 200 miligramas. Na presença dos sintomas clássicos, obviamente, sem a necessidade de ter uma confirmação maior. Obviamente, sempre vão ser pedidos outros exames, como, por exemplo, o que eu falei da hemoglobina glicada, mas uma glicemia aleatória realizada num paciente que já tem sintomas clássicos, a glicemia deu acima de 200, já é um indicativo muito forte de que ele tem diabetes, já que o valor de referência da glicemia aleatória, uma glicemia em jejum, por exemplo, seria de, no máximo, 100 miligramas, e para um paciente que não está em jejum, o bom é que seja inferior a 140 em uma pessoa sem diabetes. Então, um valor de 200 é um valor muito alto, sendo que entre 140 miligramas e 199 miligramas podem indicar uma pré-diabetes ou uma intolerância à
glicose e valores iguais ou superior a 200 microlitros podem indicar diabetes. E dentre os exames de acompanhamento, como eu falei, da microalbuminúria e da creatinina para avaliação de função renal, do perfil lipídico para avaliação do sistema cardiovascular, a gente também tem os exames básicos, como hemograma, sódio, potássio e cloro, para avaliação geral do estado de saúde do paciente. Agora eu vou falar um pouquinho do tratamento para vocês. O tratamento da diabetes tipo 2 tem 3 pilares: mudança no estilo de vida, alimentação adequada e uso dos medicamentos quando necessários. O foco inicial é o controle da dieta, com redução de açúcares simples, aumento de fibras e preferência por carboidratos complexos. A prática regular de atividade física melhora a sensibilidade à insulina e ajuda na perda de peso, que é fundamental no controle da doença. Quando essas medidas não são suficientes, no caso, o médico introduz medicamentos orais, sendo metamorfina atualmente o mais utilizado. A metamorfina é um fármaco mais prescrito porque ela reduz a produção de glicose pelo fígado e melhora a sensibilidade das células à insulina. Mas é importante também a gente lembrar que a intervenção é sempre a mudança de estilo de vida. Essa é a primeira intervenção que tem que ser tomada. Muitas das vezes, só com esses ajustes na alimentação e os exercícios regulares, o paciente já apresenta uma queda significativa na sua glicemia. 3 meses depois do início do tratamento, o paciente retornou ao laboratório para fazer uma reavaliação. A glicemia de jejum foi de 108 mg por decilitro, mostrando sim uma melhora expressiva nesses resultados e mostrando também que o tratamento e as mudanças nos hábitos foram sim eficazes. Isso aconteceu porque a glicemia de jejum avalia quanto de açúcar está presente no sangue, depois que a pessoa passou de 8 a 12 horas em jejum. Então, ao iniciar o tratamento, normalmente a insulina, seja produzida pelo corpo ou através da medicação, começa a agir melhor e começa a ter mais sensibilidade na sua ação. Assim, o corpo consegue limpar, vamos dizer assim, o excesso de açúcar no sangue, mesmo sendo em jejum, né? E apresenta valores mais baixos e de forma mais rápida nos seus resultados. Então, em poucas semanas, após a mudança de hábito ou após o início do medicamento, os valores vão realmente diminuir. A hemoglobina glicada também reduziu de 7,4% para 6,2%, confirmando também um bom controle glicêmico. Isso ocorreu porque a hemoglobina glicada indica a média da glicose nos últimos 2 a 3 meses. E é como se ela medisse o quanto de açúcar ficou grudado na hemácia nesse período, por exemplo. Então, quando o tratamento começa, seja por mudança na alimentação, remédio, atividade física, enfim, o sangue passa a ter menos glicose circulando, então com o tempo, menos açúcar se liga à hemoglobina. Então, por isso, ao repetir o exame, semanas depois do início do tratamento, o valor da hemoglobina glicada já mostrou uma queda. Tá, mas agora parando para focar um pouco na insulina, quando o tratamento é iniciado da forma correta, a insulina, que é um hormônio responsável por ajudar a glicose a sair do sangue e entrar na célula, ele começa a funcionar melhor, seja porque o corpo passou a aproveitá-la melhor, ou porque entra em cena os remédios que vão complementar essa ação. Assim, menos glicose fica circulando no sangue, fazendo com que ambos os exames abaixem com o tempo. Então, isso é importante porque os níveis de açúcar danificam órgãos e vasos sanguíneos, então aumenta o risco de complicações graves. O diagnóstico precoce é fundamental porque permite começar esse cuidado antes do excesso de glicose causar algum dano ao corpo do paciente. Então, detectar a doença no início, antes mesmo de aparecerem sintomas, possibilita impedir ou atrasar complicações mais sérias, como cegueira, problemas nos rins, nos nervos, doenças no coração. Então, quanto mais cedo o tratamento é iniciado, melhores são as chances do paciente de levar uma vida saudável, evitando internações, complicações mais sérias. Então, em resumo, tratar logo faz os exames baixarem, o que é um sinal de que o diabetes está sob controle. E isso faz toda a diferença na saúde do paciente e na qualidade de vida dele.
Bom, pessoal, infelizmente o nosso videocast está chegando ao fim. A gente explorou de uma forma mais detalhada a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum no contexto do diabetes tipo 2. Ao longo do episódio, discutimos um caso clínico que nos permitiu aplicar conceitos práticos e refletir sobre a importância desses exames, tanto no acompanhamento quanto no diagnóstico da doença. Então, buscamos trazer todo esse conteúdo em uma linguagem simples, clara e de fácil entendimento, para que tanto os estudantes quanto profissionais, principalmente aqueles que já trabalham no laboratório, consigam entender e pudessem aproveitar ao máximo dessa discussão. Então, acreditamos que a informação, quando bem explicada, facilita o aprendizado e torna o dia a dia de trabalho mais seguro e mais eficiente. Então, esperamos que esse videocast contribua, para os seus estudos, ajude a reforçar os seus conhecimentos, principalmente sobre o diabetes tipo 2, que foi o tema que falamos nesse videocast. Então, que sirva como apoio para a interpretação dos resultados laboratoriais e que você possa levar essa informação para a prática e utilizá-las como uma ferramenta no cuidado e na tomada de decisões, tá bom? Então, agradecemos por ter nos acompanhado até aqui. Um beijo e até a próxima!